Hoje é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A gente sabe que combater o racismo é uma luta diária, deve ser de todos nós. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de Crimes Raciais, Delitos de Intolerância e Conflitos Agrários, em 2018 foram registrados 7 casos de crimes raciais e 3 de intolerância religiosa. Em 2019, foram contabilizados 15 crimes raciais e 1 de intolerância religiosa. É sobre esse assunto que a gente conversa com a Camila Marques, ela que então fala desse trabalho, desse combate ao racismo. Camila. Janaína, a Defensoria Pública do Estado tem um núcleo de direitos humanos que engloba vários assuntos e eles têm a ideia, na verdade, é atender essas pessoas que passam por problemas em relação à discriminação, ao racismo, para acolher e também mostrar para essas pessoas que eles têm direitos. E sobre isso eu vou conversar agora com a Isabela Miranda, que ela é defensora pública, está aqui do meu lado. Bom dia, Isabela. Qual é a realidade do Maranhão hoje, Isabela, em relação à discriminação, ao racismo e o trabalho que vocês têm desenvolvido? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom, são várias as ações que a gente pode destacar em relação a esse combate à discriminação e ao racismo. Tanto ações diretas, né, que visam conscientizar a população, ações de indenização também quando há violação de algum direito, e também ações indiretas, né? A gente costuma dizer que o racismo na sociedade brasileira, ele estrutura de alguma maneira as relações sociais. É fruto de uma herança colonial, de uma herança escravista pela qual a gente passou. E por que eu digo isso dessa herança colonial e escravista? Porque alguns dados mostram que a população negra não consegue acessar plenamente os seus direitos e não há, portanto, uma igualdade plena entre as pessoas, né? Dados do IBGE, por exemplo, apontam que a população negra é a população que mais está fora da escola. As mulheres vítimas de violência, o número de casos de violência doméstica em relação a mulheres brancas vem caindo, mas em relação a mulheres negras vem aumentando, né? A CPI do Senado sobre as mortes de jovens no Brasil demonstra que 70% dos jovens que são mortos no Brasil são pessoas negras. Então, assim, diversas ações indiretas também podem ser citadas. Tanto, por exemplo, as ações do Núcleo de Direitos Humanos, como você mencionou, né? Práticas de conscientização, ações de indenização por práticas de injúria racial ou de discriminação, por exemplo, em locais de comércio, coisas desse tipo. E também ações indiretas, né? No Núcleo de Defesa da Mulher, no Núcleo da Saúde. Existem dados também que mostram que a população negra é aquela que mais tem dificuldade de acessar o seu direito à saúde, né? Então essas práticas indiretas também podem garantir um pleno acesso dessa população a uma igualdade mais contundente dos seus direitos. Exatamente porque a Defensoria existe para atender a parcela mais vulnerável da população. E os negros ainda estão dentre essa parcela mais vulnerável da população, porque são as pessoas que recebem renda inferior e, como eu falei, também têm mais dificuldade de acessar os seus direitos. Então, a Defensoria, atuando em defesa da população vulnerável, mas não só vulnerável economicamente, ou seja, aqueles que não possuem condição financeira de pagar um advogado, mas também a população vulnerável socialmente, né, que abarca negros, indígenas, mulheres em situação de violência, pessoas com deficiência. Então essa atuação também em favor dessas pessoas é também abarcada pela Defensoria. Agora, Isabela, a gente está num país onde a gente tem vários tipos de religiões, né? E existe ainda a intolerância religiosa. Como é que está essa realidade para a gente, principalmente voltada para a população negra, como você comentou, que é a população que mais sofre? A prática de intolerância religiosa, ela não pode ser aceita, né? Existe também um trabalho da Defensoria nesse sentido, do Núcleo de Direitos Humanos. A gente vem tentando um diálogo com a sociedade civil organizada, com alguns representantes de casas de matriz africana, de religiões de matriz africana. Existe toda uma articulação também com a Secretaria, com a SEDPOP, com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular. A gente realizou algumas ações desde o ano passado, no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra. A gente fez uma roda de diálogo com os representantes das casas, das religiões, para mostrar onde que os seus direitos podem estar sendo violados e de qual maneira a gente pode evitar que isso aconteça. Tanto dialogando com a Secretaria de Segurança Pública para evitar, por exemplo, algumas recorrências que existem sobre
problemas relacionados ao culto, né, de barulho, e muitas vezes se intima de uma maneira que os representantes das casas não entendem como a mais adequada. Articulação também com a Secretaria de Saúde, porque muitas pessoas, por exemplo, existem algumas indumentárias, algumas peças de roupa, as guias que eles utilizam, por exemplo, na hora de realizar um exame junto a um hospital, eles não podem retirar a guia porque é uma prática religiosa e eles se sentem desprotegidos sem isso, né? Então a gente tenta fazer esse diálogo com a Secretaria de Saúde, mostrando que aquilo ali é um direito deles, né? Que se eles tirarem, se sentem desprotegidos e tudo. Então esse diálogo para a gente tentar evitar violações que estão relacionadas, infelizmente, a um racismo, porque a prática de religiões afrodescendentes, ela ainda não é vista por muitas pessoas, né, como uma liberdade de crença, liberdade de culto que é garantida pela Constituição. Agora, quem sofre tipo de discriminação ou preconceito pode denunciar a defensoria? De que forma? Como é que funciona? A gente funciona, como eu falei, a gente tem atuações tanto indiretas como diretas, né, em relação a esse combate ao racismo. De forma mais direta, se a pessoa tiver vivenciado uma situação de preconceito e de racismo, a gente acha mais acertado procurar o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, que a gente vai tentar fazer um trabalho conjunto, inclusive com o Ministério Público, com outras secretarias de Estado, para tentar dar um encaminhamento melhor a essa situação. Agora, por exemplo, se eu presenciar uma discriminação ou racismo, eu também posso denunciar? Isso vai ser investigado ou somente a pessoa que passa por esse tipo de situação? Não, dependendo do caso, a pessoa que presencia uma prática como essa pode sim denunciar, mas aí o órgão mais adequado eu entendo que seria o Ministério Público. Ok, obrigada. É um assunto super importante. A gente vive num país que deveria ter a liberdade em relação ao culto e o respeito também, mas infelizmente muita gente ainda passa por isso, pela discriminação e também pelo racismo. Mas a gente espera que isso um dia mude, viu, Soares e Janaína? É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Camila.